Às 2 da manhã de 3 de janeiro de 2026, mais de 150 aeronaves militares americanas cruzaram o espaço aéreo venezuelano. 30 minutos depois, Nicolás Maduro estava algemado dentro de um helicóptero da Delta Force, sendo transportado para o porta-aviões USS Iwo Jima. Às 5h21 da manhã, Donald Trump confirmou nas redes sociais: o presidente da Venezuela havia sido capturado e estava a caminho de Nova York para enfrentar acusações de narcoterrorismo. Mas a invasão não foi um susto, foi o fim de um cerco silencioso. O cerco começou meses antes, com a movimentação furtiva da 4ª Frota para as ilhas de Porto Rico, Curaçao e Aruba, transformando o paraíso turístico do Caribe em uma zona de lançamento militar avançada sob o pretexto de exercícios de rotina. Quando as primeiras aeronaves decolaram na madrugada de 3 de janeiro, a máquina de guerra já estava posicionada. Foi a primeira invasão militar direta dos Estados Unidos contra um país sul-americano. E aconteceu por uma razão que nada tem a ver com o narcotráfico. Tem a ver com o que está debaixo do solo venezuelano e com quem controla o acesso a ele. Esta é a história de como o maior depósito de petróleo do mundo se tornou uma maldição, e de como uma operação militar mudou o tabuleiro geopolítico da energia global. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta, 303 bilhões de barris, mais que a Arábia Saudita, mais que o Irã, mais que qualquer outra nação. Em teoria, deveria ser um dos países mais ricos do mundo. Na prática, tornou-se um dos mais pobres, e a razão está na química. O petróleo venezuelano é diferente, muito diferente. É classificado como extra pesado e ácido. A temperatura ambiente tem a consistência de pasta de amendoim, não flui facilmente, não pode ser simplesmente bombeado do solo e vendido. Precisa ser processado, e esse processamento exige refinarias extremamente sofisticadas. Refinarias que quase não existem fora da costa do Golfo dos Estados Unidos. Isso cria uma dependência estrutural. A Venezuela pode ter o petróleo, mas sem as refinarias americanas, esse petróleo é apenas piche inútil. Não pode ser vendido, não pode gerar receita. É riqueza aprisionada no subsolo. E essa dependência técnica sempre foi o calcanhar de Aquiles da economia venezuelana. Porque quem controla o processamento, controla o recurso, independentemente de quem o possui formalmente. Durante décadas, isso funcionou. A petroleira estatal venezuelana, a PDVSA, era uma das mais eficientes do mundo. Técnicos especializados geriam a extração, engenheiros estrangeiros mantinham os equipamentos, e o país exportava milhões de barris diariamente. A receita sustentava a economia, financiava importações, mantinha o Estado funcionando. Até que a política destruiu a galinha dos ovos de ouro. Quando Hugo Chávez assumiu o poder em 1999, transformou a PDVSA em um instrumento político. Demitiu técnicos por motivos ideológicos, substituiu engenheiros por militantes leais, usou a receita do petróleo para financiar programas sociais e comprar apoio político, em vez de investir na manutenção da infraestrutura. A produção começou a cair, os equipamentos envelheceram sem manutenção adequada e a expertise técnica evaporou. Quando Nicolás Maduro herdou o governo em 2013, após a morte de Chávez, o sistema já estava quebrado. E ele conseguiu piorá-lo. A produção despencou de 3 milhões de barris por dia para menos de 500 mil. A economia colapsou. O PIB encolheu 75% e a inflação atingiu níveis estratosféricos. E 7,7 milhões de venezuelanos, quase um quarto da população, fugiram do país. A Venezuela quebrou, mesmo sentada sobre um oceano de energia, porque ter o recurso não significa nada se você não consegue extraí-lo, processá-lo e vendê-lo. E Maduro destruiu toda a cadeia produtiva. Mas a justificativa oficial para a invasão não foi o colapso econômico. Foram os mandados de prisão por narcoterrorismo. E aqui reside uma verdade incômoda que Washington preferiu destacar. A invasão não mirou apenas a figura de Maduro, mas desmantelou a estrutura de comando do chamado Cartel dos Sóis,
a elite de generais venezuelanos que transformou o exército em uma sofisticada franquia de logística para o narcotráfico internacional. Eram eles, não apenas Maduro, a espinha dorsal do regime. Enquanto isso acontecia, o Brasil observava e mudava de posição dramaticamente a cada troca de governo. Entre 2019 e 2022, sob Jair Bolsonaro, o Brasil rompeu relações com o regime de Maduro, reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo, fechou a fronteira. Alinhou-se visceralmente com a política de pressão máxima de Donald Trump. A estratégia era clara: isolar Maduro diplomaticamente até que o regime caísse por inanição. Não funcionou. Maduro sobreviveu, graças ao apoio de Cuba, Rússia e principalmente China. Em 2023, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, a política brasileira virou 180 graus. Lula retomou laços com Caracas, recebeu Maduro em Brasília em uma visita polêmica. Tentou mediar as eleições venezuelanas de 2024, buscando uma transição negociada. O discurso era de diálogo, não confronto. De mediação, não isolamento. Também não funcionou. As eleições de 2024 foram fraudadas. Maduro declarou vitória, apesar de evidências massivas de manipulação. E quando a oposição venezuelana protestou, Maduro respondeu com repressão brutal e ameaças militares contra a Guiana, no conflito territorial do Essequibo. Foi nesse momento que o Brasil mudou novamente. Militarizou a fronteira em Roraima, reforçou tropas, preparou-se para um possível fluxo massivo de refugiados e começou a tratar Maduro não como parceiro, mas como ameaça. Dois presidentes brasileiros, dois extremos de abordagem, o murro e o abraço, e ambos falharam em evitar o que aconteceu na madrugada de 3 de janeiro de 2026, uma intervenção militar americana na fronteira do Brasil. Mas a captura de Maduro não foi sobre narcotráfico. Essa foi apenas a justificativa legal. O verdadeiro motivo está na geopolítica da energia, e tem um nome: China. Os Estados Unidos não precisam do petróleo venezuelano. Em 2023, tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita e Rússia. A Revolução do Xisto transformou a América do Norte em exportador líquido de energia. Washington não precisa importar petróleo pesado venezuelano para suas refinarias. Pode escolher fazê-lo, mas não depende disso. A China, por outro lado, depende, e vinha comprando petróleo venezuelano de forma opaca, quase clandestina, usando intermediários e esquemas financeiros para contornar sanções americanas. Esse petróleo alimentava a indústria chinesa e criava uma rota de suprimento energético que escapava completamente do controle de Washington. Essa era a verdadeira ameaça, não o regime de Maduro em si, mas o fato de que Pequim estava construindo uma linha de abastecimento estratégica na América do Sul, no quintal dos Estados Unidos, fora da influência americana. A Operação Resolução Absoluta mudou isso. Com Maduro capturado e o controle temporário da Venezuela nas mãos de Washington, a torneira energética mudou de dono. Agora, se a China quiser acessar o petróleo venezuelano, terá que negociar, diretamente, com os Estados Unidos e pagar o pedágio que Washington estabelecer. Não é sobre levar Maduro à justiça, é sobre controlar quem tem acesso ao terceiro maior exportador potencial de petróleo para a China. É sobre garantir que Pequim não construa a autonomia energética fora do sistema controlado por Washington e seus aliados. É geopolítica em sua forma mais crua. E o petróleo, como sempre, é a moeda que compra poder. E essa história tem um epílogo que deveria preocupar o Brasil. Na última década, a participação chinesa no petróleo brasileiro aumentou mais de 1000%. Empresas estatais chinesas compraram participações em campos do pré-sal, construíram parcerias com a Petrobras, financiaram infraestrutura energética, e hoje a China é um dos maiores compradores do petróleo brasileiro. Isso cria a mesma dinâmica que existia na Venezuela. Um recurso estratégico controlado por um país sul-americano
sendo canalizado para a segunda maior economia do mundo fora da órbita de controle americano. E quando a penetração chinesa em recursos energéticos atinge determinado nível no hemisfério ocidental, a doutrina Monroe deixa de ser retórica e vira operação militar. A Venezuela provou isso. O Brasil é o prêmio principal, não por causa do narcotráfico, mas porque controla reservas massivas que Pequim precisa, e Washington não pode permitir que sejam monopolizadas por um rival estratégico. A Venezuela foi o laboratório, o precedente está estabelecido, e quem controla o acesso, controla o recurso, independentemente de quem o possui no papel.